Pulso Latino. Como podemos compreender as coordenadas latino-americanas da literatura a partir da produção literária atual? O que se está publicando no Brasil? A literatura nos define? É possível definir uma identidade latino-americana, conhecer-nos a partir do que se escreve hoje em prosa e lírica latino-americanista? Hoje a gente traz uma conversa entre Júlia, Monique, Vinícius e eu, Venâncio de Oliveira, que sou aqui do Pulso Latino, sou escritor e economista. Diferente dos outros pulsos literários, pensamos um método mais solto de conversa entre pesquisadores, leitoras, leitores e escritores. No caso eu, escritor. Diferente da conversa que já fizemos entre escritores, esse pulso é uma conversa mais para a gente pensar na literatura latino-americana. Gente, então quero conhecer vocês, se apresentem. Júlia, se apresenta aí para o Pulso Literário. Bom, eu sou a Júlia, eu sou estudante de Letras, Português e Espanhol na Universidade de São Paulo e eu sou moradora da periferia de São Paulo e eu sempre cito isso quando vou falar a respeito de literatura latino-americana porque essa experiência me faz olhar muito, sempre me fez olhar muito para literaturas marginalizadas. E quando a gente fala de literatura marginalizada, a gente fala também de literatura latino-americana, né? Então, é daí que vem um pouco esse interesse nesse tema e nessa literatura. Eu tenho um Instagram para falar de livros, o nome é Só Falo de Livro, e junto com o Vini e a Monique tenho o Clube Nuestra América, que é um clube de leitura voltado para a literatura latino-americana. Estamos em funcionamento já há quase um ano, estamos quase fazendo aniversário aí. Vinícius? Oi, gente, pessoal que me escuta aí, eu sou o Vinícius, sou historiador, sou um mestrando desesperado com o fim da dissertação. Quem estiver me ouvindo no futuro, espero que eu já tenha defendido, tenha tudo entregue. Eu venho do interior de São Paulo, agora eu moro na capital, né? É o famoso clichê do rapaz latino-americano sem dinheiro no banco vindo do interior. E nessa pandemia que todos fomos atingidos, eu me vi ali lendo mais, né? Um pouco daquela esperança que a gente teve no começo da pandemia, de nós vamos ter tempo e tudo mais. Comecei a ler, que era um hábito que eu tinha perdido durante a graduação em História, por conta das leituras mais teóricas, né? E, enfim, desde a graduação eu fui me aproximando da América Latina como um tema de estudo, uma curiosidade de compreender mais também essa nossa identidade latino-americana. E aí, com a pandemia, eu voltei a ler mais literatura de ficção, só que é isso, né? Eu estava ainda no interior, então não tinha com quem conversar, minha família não lê muito, os amigos também não liam. E aí eu resolvi pro Instagram criar uma conta também, assim como a Júlia, né? Criei uma conta chamada Latina Leitura, onde eu comecei falando de livro totalmente despretensiosamente e fui encontrando pessoas incríveis, como a própria Ju e a Monique. A gente foi se conhecendo ali nos comentários um do outro, nas DMs, até que surgiu bem casuisticamente a nossa criação do Clube Nuestra América. É um clube que a gente criou em dezembro de 2020, para ler mais literatura latino-americana. Então, todos os meses a gente se reúne com uma galera também super interessada em conhecer mais a literatura latino-americana ao redor de algum livro. A gente sempre privilegia essas vozes, né, que foram durante muito tempo silenciadas nesse cânone literário. E aí é um clube aberto para todo mundo. Já fica o convite aqui logo de cara para quem quiser ler mais literatura latino-americana. Só procurar a gente depois. Mas é isso, estou bem ansioso pro nosso papo aqui. Valeu, Vinícius. Monique? Oi, gente. Eu sou a Monique, sou estudante de História na UFRN. Moro na Zona Norte de Natal. Também venho de um bairro mais periférico, que precisa atravessar a cidade para chegar da universidade.
E dentre as inúmeras coisas que você pode fazer dentro de um ônibus indo para a universidade, na verdade não tem muita coisa para fazer não. Eu lia bastante. Comecei a ler ainda mais durante a pandemia, né? Já que não tinha muita coisa que fazer, pelo menos eu, né? E daí surgiu essa vontade de colocar para frente o Instagram literário, que é o Litero-Americanos, que eu já tinha há um tempo, mas que nunca sobrava muito tempo para falar nada. E daí foi para frente durante a pandemia. Infelizmente, não vou dizer que é uma coisa boa, uma vantagem da pandemia, mas daí, no meio dessa rede social doida, encontrei Vinícius e Júlia, e daí, num comentário sobre literatura mexicana, a gente acabou se encontrando mais uma vez e resolvemos criar o clube. Na verdade, resolvemos criar não, né? Foi bem do nada. A gente falou, tem esse livro aqui, dessa autora. Na verdade, a gente tá falando de um outro livro da autora, mas percebeu que tinha um livro dela publicado pela Mundarel e falou, vamos ler. E daí a Mundarel falou, apoio. Daí surgiu o clube, bem pequenininho, acho que não sei nem se tinha 30 pessoas, mas daí no mês seguinte a gente resolveu abrir para mais pessoas, e depois para mais pessoas, e foi cada vez mais pessoas, e eu acho que hoje em dia a gente tem, nem sei gente, me corrijam aí, mais umas 400 ou mais pessoas no grupo, e é muito bom. A gente geralmente lê literatura latino-americana publicada por editoras independentes, editoras menores, que não são tão comerciais. E a gente tem feito vários laços de amizades incríveis, assim, tanto com os leitores, que também participam das leituras, quanto com as próprias editoras. Espero que um dia a gente também tenha essas amizades com os autores, né? A gente conseguiu levar a Giovana Rivera para o encontro de julho, e foi muito bom. Espero que volte a acontecer. Bacana, Monique. É muito interessante né, essa experiência que vocês trazem para a gente pensar. A literatura é uma grande seara. Eu falo como escritor independente, as dificuldades são muitas, né? As dificuldades de você entrar nesse mundo que muitas vezes é regido por corredores muito estreitos e elitistas. Isso aí não é de hoje. Quem não teve o privilégio de nascer nas classes abastadas, você tem muito mais dificuldade em ser lido, em conseguir ser publicado, e também pensar ao mesmo tempo esse trabalho de vocês, de leitores, de você estimular a leitura. Também há uma solidão, né? Eu falo como escritor e falo como leitor também. Como leitor, sempre me sinto solitário. Eu cheguei a presentear uma vez meus livros, não os meus livros, os que eu faço. Os que eu faço, eu tenho que vender, porque eu preciso reproduzir, né, a minha literatura, mas os que eu compro, os que eu leio, eu comecei a dar meus livros, para eu poder falar sobre eles. Né? Então, porque é muito difícil, às vezes você chega assim e fala, pô, cara, eu tô lendo agora, inclusive, tô lendo uma autora, Cláudia Hernandes, colombiana, cara, eu quero falar com alguém sobre, então é muito gostoso isso, né? E aí, pegando esse gancho e também já jogando para vocês, queria que vocês falassem disso, dessa questão de como é essa experiência de ser leitores e divulgar, né? Ao mesmo tempo, dessa literatura latino-americana independente e pensando na literatura latino-americana que às vezes a gente não se reconhece como autor latino-americano. Eu me considero, toda vez que eu publico lá no meu Insta uma poesia, tal, eu coloco hashtag literatura latino-americana. Inclusive, para ler literatura latino-americana é difícil. Eu, quando lembrei agora, fui na Biblioteca Municipal de Londrina e peguei assim, um catálogo. Aí, de literatura latino-americana, eu conheci o Cortázar, o Pedro Fuentes, e por isso, esse catálogo é que eu fui para o México, que eu li A Morte de Artemio Cruz, que aí eu conheci o México e me interessei. Bom, aí eu queria passar para vocês, falassem um pouco mais sobre isso. Acho que você puxa um gancho super importante aí no final, que é esse de se reconhecer como latino-americano, né? E eu acho que tô começando pelo final, porque acho que isso me leva à experiência de ler latino-americanos, né? E os corredores que você falou. Falando da minha bolha,
Eu sinto que as pessoas que procuram literatura latino-americana são geralmente pessoas que já tiveram essa reflexão sobre a identidade latino-americana. Então, eu não sei o que Vini e Mo acham, né, dentro das bolhas deles, mas pelo menos as pessoas que costumam chegar até mim no meu Instagram são pessoas que tiveram essa passagem pela identidade antes. Justamente porque a literatura latino-americana não é comercial. Assim, falando em grandes termos, né? Você não vai entrar numa livraria e ver o último lançamento da Sara Gallardo, que acabou de ser resgatada por 2 editoras independentes, né? Então, não é o tipo de coisa que você vai ter um contato nos corredores. Você precisa ir atrás disso, né? E o que as pessoas geralmente conhecem é o Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. E quando muito, assim, Isabel Allende. Então, acho que nem o Cortázar é tão conhecido, assim, fora da grande literatura comercial, né? Isso falando dos hispanos. Porque aí, quando a gente vai para os brasileiros, existe uma segunda questão, que é a dificuldade de reconhecer a literatura brasileira também como parte da literatura latino-americana. Né? Então, falando um pouquinho sobre isso, eu sinto que essa questão da identidade ela é muito essencial, talvez, não sei se essa é exatamente a palavra, mas ela é muito importante para as pessoas chegarem até a literatura latino-americana que a gente vai acabar comentando aqui. Né? Então, é muito possível que durante essa conversa, nós três citemos vários nomes que estão sendo publicados por editoras independentes. Só que o caminho para a gente chegar até esses nomes, para conhecer todas essas pessoas, que para quem está olhando de fora fica, nossa, como você conhece tudo isso? Foi um caminho longo, assim, né? Porque você precisa ter um papel ativo de leitor, né? Um papel de busca, de pesquisa. Você precisa ter esse engajamento, né? Não é só o que chega até você não pode ter essa postura de esperar os livros que estão sendo mais vendidos e de repente nem ir numa livraria, né? Apostar na curadoria de uma grande livraria, porque você não vai ter acesso, você vai continuar sem acesso, né? A esses livros, a essa literatura. Acho que é isso, levantei assim levantei a bola e vou deixar o Vini e a Mo continuarem a partir daí. Jogou a batata quente na nossa mão, né? Mas eu concordo bastante, porque eu acho que eu concordo justamente com esse ponto no final que você comentou, de que a gente precisa adotar uma atitude mais ativa para conseguir quebrar essas bolhas, né, que a gente está inserido e assim, como historiador eu não consigo fugir de que é um processo histórico, né? Assim, o Brasil chegar em 2021 e você ter cerca de 7% da população brasileira não se identificando, quer dizer, apenas 7% se identificando como latino-americano, é o resultado de um processo histórico, de um projeto político pensado para distanciar o Brasil dos países vizinhos e se aproximar sei lá, de Miami, e a gente achar que é vizinho de Nova York, né? E assim, para a gente conseguir derrubar essa parede e entender que não, nós estamos muito mais próximos dos venezuelanos do que, sei lá, de uma pessoa dos Estados Unidos, é um processo que precisa ser ativo, né? Um tempo atrás surgiu aquele movimento relacionado à literatura escrita por mulheres, né? Que era aquele processo de você olhar para a sua estante de livros, para a sua prateleira de livros, para o seu conjunto de livros, e tirar dali os autores homens, deixar somente os livros escritos por mulheres. E aí várias pessoas foram tirando fotografias dos seus livros e mostrando que de uma estante, sei lá, de uma prateleira com 10 livros, tinha 2 escritos por mulheres. De uma estante com 200 livros, você tinha 20 escritos por mulheres. Se a gente pegar esse processo e levar para a literatura latino-americana, eu arrisco dizer que o resultado vai ser algo muito parecido. E aí, se a gente coloca outros vetores, né, do tipo literatura latino-americana escrita por mulheres, literatura latino-americana escrita por mulheres pretas, e assim por diante, escrita por mulheres indígenas, você vai ver que esse número começa a cada vez mais diminuir. Então, a gente precisa, primeiro, identificar isso, né? Então, eu sinto, por exemplo, na minha bolha do Latino Leitura, que acontece algo parecido com o que a Júlia comentou. A pessoa que chega até o Latina, geralmente já teve aquele estalo de falar, pera,
Brasil talvez seja América Latina. E aí ela começa a se interessar por outras coisas, vai querer assistir um filme, sei lá, colombiano, vai querer ler um livro do México, vai começar a ampliar o seu radar, né? Ficar mais atenta para essas produções culturais da nossa região. E aí, com isso, ela toma essa atitude ativa de começar a buscar mais coisas, né? No começo eu comentei que eu comecei o Latino Leitura como um espaço para divulgar livro, mas durou pouco tempo essa exclusividade dos livros, né? Porque eu senti essa necessidade muito grande de falar sobre história, de falar sobre a identidade latino-americana, né? Então é uma coisa que eu vejo muito, assim, as pessoas que passam pelos comentários, que mandam DM, enfim, que estão no Clube Nuestra América conversando com a gente, desse processo mesmo de buscar mais da produção artística no geral da América Latina e da história latino-americana, entendendo o que aproxima e o que distancia o Brasil dos outros países, né? E acho que esse é um movimento importante para a gente fazer. No fim das contas, quem sai perdendo somos nós mesmos, porque a literatura, exclusivamente a literatura latino-americana, ela é uma das coisas mais lindas, assim. Ela é uma das coisas mais fantásticas, e aí né, fantástico, mágico, acho que a gente vai acabar tocando nessa categoria que sempre se atrela à literatura latino-americana, mas é uma das coisas mais maravilhosas, assim, atualmente, nesse momento da vida, eu consigo ver na minha prateleira fazer o sentido inverso, né? Ver os livros que não são latino-americanos. E eu vejo que eu não estou perdendo muita coisa com isso, sabe? Na verdade, eu acabo ganhando outros olhares, assim, porque a gente falar numa identidade latino-americana, a gente pode cair no erro de pensar também numa homogeneidade da América Latina, que é um erro que a gente não pode cometer, porque a América Latina é imensa, e se a gente pensar só no caso do Brasil, por exemplo, né, quantos Brasis existem dentro do Brasil. Então, é um processo de busca, precisa ser um processo ativo, mas ele é um processo sem fim também, porque o que tem para conhecer na nossa região é gigantesco. Mas acho que a gente precisa dar o primeiro passo, né? Eu concordo com a Júlia e com o Vinícius quando eles falam que geralmente as pessoas que chegam até nós já conhecem, né? Já se identificam como latino-americanos, mas eu acho que também tem um pequeno grupo, não sei se pequeno, se metade do grupo, metade das pessoas que me seguem, mas são tipo pessoas que só querem ver alguém falando sobre livros. E daí essas pessoas geralmente falam, tipo, eu não sabia que eu precisava ler latino-americanos, eu não sabia que era uma necessidade, sabe? Eu acho que é tipo aquele toque que você tem de tipo, eu não percebi que eu tinha que ler mulheres até eu ver que as pessoas estão lendo mulheres e perceber que é uma coisa óbvia. E eu acho que é um movimento muito legal, porque a gente tem, né, essa ideia de que tá falando para ninguém e que talvez só 2 pessoas vão ver, mas daí de vez em quando tem umas pessoas que chegam e falam, eu não sabia, eu não tinha me ligado que eu precisava ler isso, e percebe que é uma coisa massa de se fazer, né? Descobrir essa sua identidade por meio dos livros. Pelo menos essas identidades chegaram até mim mais por meio da literatura mesmo. Foi bem um processo assim de comprar um livro porque é bonito e daí ler e perceber que ali tem uma coisa que parece muito com o Brasil, mas na verdade se passa no Chile, então o que está acontecendo, porque isso aqui parece, mas que é uma descoberta muito gostosa e assim, realmente nunca acaba. Porque sempre que você pegar um livro de um país diferente, ou até mesmo de uma região diferente de um mesmo país, vai ter uma coisa nova, vai ter um movimento literário novo. E é sempre um movimento, uma descoberta assim, muito gostosa. Então, eu acho que não é algo que acaba, porque, né, o tamanho desse continente. Sobre mais o mercado editorial, eu acho que antigamente eu precisava ir atrás dos livros. Eu precisava, tipo, fazer uma listinha mental de tipo, eu conheço 10 escritoras da Argentina, conheço 5 do Chile. Sendo que no momento, eu não sei se é porque eu tenho um Instagram literário, né? Então estou sempre em contato com essa literatura, ou se porque realmente tem um crescimento. Na verdade deve ser um pouco de cada, né? Mas agora esses livros chegam até mim. Eu queria muito saber se esses livros também chegam até outras pessoas, ou se é realmente muito uma coisa de bolha, sabe? Mas eu acho que a gente já pode ter um pouquinho de fé de que não é só nessa nossa bolha, porque a gente vê cada vez mais essas livrarias de bairro, livrarias um pouco menores, com literatura latino-americana nas estantes, e eu acho que é uma coisa muito bonita de se ver.
de ver que tem cada vez mais editoras, principalmente as pequenas, né? Esse mérito para mim é todo delas, de trazer literatura latino-americana. E eu fico muito feliz com esse processo, porque se fosse depender de editoras maiores, talvez a gente só tivesse a mesma, uma edição de luxo de um escritor que todo mundo já conhece há 50 anos, mas a gente precisa de coisas novas. E de coisas velhas, né? Mas que nunca foram publicadas aqui. Bom, legal. Pegando esse gancho da identidade, quero pegar algumas questões, né? Da gente como leitor se identificar, se reconhecer como latino-americano, poder ler a nossa realidade. Até retomei aqui, o primeiro contato que eu tive com o México foi com Carlos Fuentes, A Morte de Artemio Cruz. E nesse livro, né, eu soube que teve uma revolução no México, eu soube que lá teve reforma agrária, mas depois teve esse velho tema político de um oligarca, que primeiro é revolucionário, depois se transforma em oligarca, esse tema da traição, né, daqueles que vêm de baixo. Então aqui trazemos um tema agrário, um tema político, o tema do mágico. O Alejo Carpentier falava, a literatura latino-americana é muito esse assombro europeu frente a esse mundo maravilhoso, esses mitos, que aí depois você tem até uma relação com o tema do Miyakoto, dessa reinterpretação. E como quando você encontra, eu citando esse livro que eu estou lendo agora, da Cláudia Hernandes, que fala sobre uma ex-guerrilheira colombiana, e é um tema, por exemplo, esse tema de uma filha dela que está na França. A gente teve um pulso literário com o Julian Fuchs, e nesse pulso vi muita identificação entre personagens, né, vivências comuns, né? Quando eu estava no México também, eu li o livro do Bolanho, Roberto Bolanho. Isso me pareceu mais interessante porque é um chileno que viveu no México, então assim, vivia a UNAM, então é o latino-americano, é um outro, não é um europeu, outro vendo a nossa realidade, é um brasileiro, é um chileno vendo aquela literatura. Então, e ainda mais agora, nesse tempo em que a gente consegue, vamos dizer assim, que a gente anda pela América Latina, vivencia, e aqui, né, o Pulso Latino, como você falou, é um pulso feito por migrantes latino-americanos na própria América Latina. Então, da gente se identificar, da construção dessa nossa identidade brasileira lá no México, da identidade brasileira na Argentina. Como a gente pode, aí, já jogando a bola para vocês de novo, pensar, né, resgatar esses temas comuns, né? Quero falar um pouco a questão da política, por exemplo, né? O que vocês veem até nessa literatura atual desses temas, eixos comuns que a gente pode formar essa identidade latino-americana. Questão agrária, por exemplo, a gente vê o Tortarado, agora um novo livro, né, contemporâneo, trazendo isso de novo, a questão do quilombola, o mesmo o Guimarães, a questão do migrante, né, a questão mesmo dos golpes, das ditaduras. Agora, né, frente a esse país maluco que a gente vive aí, com o Inominável como presidente, ainda esse tema é mais candente, né? Queria, né, ouvir de vocês isso, sobre essa questão da identidade, trazer um pouco de novo a identidade, como a gente pode se ler desses temas que a gente navega, que são atuais e, né, o que a gente está falando sobre isso agora na literatura. A graduanda de letras encurralada nessa pergunta. Pergunta de temas comuns é sempre uma polêmica. Mas vou dar uma problematizada na própria pergunta antes, só porque é uma discussão que muito de bolha também, mas eu trabalho atualmente, Monique, estamos trabalhando com a editora Punhado na nova edição. A Punhado publica a editora incompleta publica a Punhado, que é uma revista de literatura latino-americana, uma revista de contos. Geralmente contos, né? Às vezes trechos de livros, enfim, eles trazem várias coisas. E a gente tem debatido muito essa questão temática, pensando no quanto esses temas parecem comuns, porque eles estão sendo publicados ao mesmo tempo. Né? Então, eu acho que essa é uma ótima pergunta dos temas, mas, ao mesmo tempo, ela tem essa camada, assim, por baixo, esse viés editorial. Né? Então, se a gente tem muitos livros
sobre ditadura na América Latina sendo publicados ao mesmo tempo por editoras independentes, será que isso é um resgate? Será que isso é um movimento que está acontecendo mesmo? Como é que essa escolha editorial é feita? Por que está sendo feita? E eu falo da ditadura justamente porque recentemente eu li muitos livros que falam sobre ditaduras, né? Então, eu acho que é um tema que perpassa muito a literatura latino-americana aí do final do século XX e início do século XXI. Não sei dizer exatamente se é uma coisa que está sendo produzida agora ou publicada agora. Porque pensando nos livros que eu li recentemente, eu acho que eles foram publicados atualmente, mas foram escritos em momentos diferentes, né? Então, esse é um tema que eu acho que está sempre muito comum. Inclusive tem uma expressão, né, para falar a literatura dos filhos, que a Tati, inclusive, Tati do Na Contracapa, deu um curso sobre isso recentemente, muito legal. Eu leio também muita coisa sobre família. Então, relações familiares acho que são exploradas com uma certa frequência, pelo menos na curadoria que eu mesma faço, que eu leio. Que mais? Muito se tem falado sobre o gótico, né? Que aí corro o risco de me embananar aqui, de me prejudicar, porque como é uma coisa que está sendo... é muito de momento, eu acho que a gente precisa de um pouco de distância temporal para entender se isso é um movimento mesmo, se os livros têm coisas em comum mesmo, ou se cada autora está produzindo do seu jeito e a gente que está tentando encaixar isso dentro dessa caixinha de gótico, né? Mas acho que a Mariana Enríquez é uma autora que é citada assim, muito como grande exemplo desse tipo de literatura. E acho que a Mariana Enríquez é um nome muito citado justamente porque ela é publicada por uma grande editora brasileira. Ela está numa casa editorial maior. E aí tem outras escritoras que vêm e que muitas vezes, às vezes, já escreviam antes da Mariana nesse mesmo estilo, mas estão sendo publicadas agora, resgatadas agora e acabam entrando como uma sombra da própria Mariana, né? Então, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado ao falar desse gótico, mas muito se tem falado sobre esse ser um tema recorrente. E aí eu vou passar a bola para os meus amigos para não esgotar tudo que eu estou pensando aqui. Mas eu vou aproveitar a sua problematização para pensar, por exemplo, o Venâncio comentou do Torturado, né? O Torturado foi um livro que a gente leu, inclusive, no Clube Nuestra América, com uma das maiores discussões que a gente teve, né? Porque, enfim, vários pontos de vista, algumas pessoas gostaram muito do livro, outras não gostaram tanto, e isso sempre gera um debate bastante interessante. Mas eu vi, por exemplo, um fenômeno com o Torturado, que foi ele ser vendido, né, como o realismo mágico, tentando estabelecer um paralelo com o realismo mágico, que foi esse contexto aí dos anos 60 e 70, que também, aproveitando o gancho da Júlia, é bastante problemático, né? Que volta para a questão dos pontos em comum em relação a conteúdo e forma desses textos. E isso tira de, assim, não que não deva ser, né, a gente procurar essas similitudes, essas diferenças entre textos de diversos autores e autoras produzindo no mesmo período temporal. Mas a gente também acaba tirando um pouco a perspectiva de que um livro é um produto cultural, de que um livro ele é resultado de interações sociais, de como aquele indivíduo se relaciona com a sociedade, como aquela sociedade se relaciona com aquele livro, né? Se a gente pegar, por exemplo, o chamado realismo mágico, do boom, entre aspas, da literatura latino-americana, ali nos anos 60 e 70, a gente acaba jogando tudo numa mesma caixinha, autores que têm diferenças até gritantes, né, na sua escrita. Só que a gente perde de vista que eles estavam interligados numa causa comum, que era a Revolução Cubana, né? Então, eu acho, do meu ponto de vista, que é muito problemático a gente pensar, por exemplo, o realismo mágico como um tema comum, sem pensar a questão política e social no qual esse chamado movimento estava inserido, né? A Casa de las Américas, em Cuba, que foi, enfim, criada logo meses depois da Revolução,
em 59, ela foi um espaço de concatenação desses escritores e, de alguma maneira, deu coesão a esses escritores, que durou praticamente até 68 com o caso Padilha, que, enfim, não vou me adentrar porque é uma coisa um pouco longa, mas foi um momento ali de ruptura desses intelectuais, desses escritores com a causa da Revolução Cubana, né? É nesse momento, por exemplo, que o Mário Vargas Llosa se distancia da Revolução, ele que era bastante próximo da Revolução, da Casa das Américas, e aí ele se distancia com quilômetros de distância mesmo, né? Chegando no que ele é hoje em dia. Mas também o próprio Cortázar, também, as relações do Cortázar foram bastante prejudicadas ali por conta desse caso Padilha em 68. E aí eu acho que isso se relaciona com o que a Júlia falou nesse sentido, né? O texto do livro, ele permite que a gente estabeleça essas temáticas em comum, ou, na verdade, é a nossa sociedade atual que está buscando esses pontos em comum. E aí, ao fazer esse movimento de aproximar certos livros, a gente acaba distanciando outros tantos que poderiam estar sendo publicados e não estão, porque não dialogam com os nossos anseios atuais, né? E aí, obviamente, que aqui eu não respondi nada, só problematizei em cima da problematização, mas é porque justamente, assim, a gente encontra temas como a ditadura, a literatura dos filhos, essa questão das migrações, né? Isso atravessa bastante a América Latina, mas, de alguma maneira, alguns temas também são mais universais, né? E aí eu acho que o tom que a gente encontra nessa literatura produzida na América Latina é justamente as vivências em cada um desses países que tem em comum a herança colonial, né, como o capitalismo atuou na América Latina e as marcas que ficaram disso. Então, acho que isso são pontos que a gente acaba encontrando aqui e acolá, mas que, de fato, como a Júlia comentou, é bastante difícil a gente encontrar um eixo que englobe em todos esses livros. Eu concordo com o pessoal de que tem essa diferença entre os livros que estão sendo publicados, tipo, as pessoas que estão escrevendo agora e publicando agora, e esses livros que já foram publicados há mais tempo. Mas para falar assim do tema da ditadura, eu acho que não tem muito como fugir da publicação desses livros pensando no momento político que a gente se insere, né? Acho que se a gente pensar que os donos dessas editoras independentes são pessoas de esquerda que sabem quais são os seus leitores, vão trazer justamente esse tipo de discussão. E daí são tantas publicações que acaba parecendo que só se publica isso, mas que tem outros temas, como é o tema da família, que Júlia falou. É que não é o tema central, assim, mas eu acho que é um tema secundário que tem em muitos livros. Mas que tem muita coisa para ser discutida. Mas para falar de literatura mais atual mesmo, que não é só uma retomada, eu acho que a gente pode pensar na questão da retomada, mas da ancestralidade. No caso, uma retomada, mas não é algo que já tinha sido publicado. Obviamente não é uma ancestralidade que só é pensada atualmente, mas que tem ganhado força, né? A ancestralidade africana e indígena. Eu acho que são publicações, principalmente indígena, que vem ganhando mais força ultimamente, que talvez até fuja bastante do olhar desses leitores da América Latina, já que muitos povos indígenas não se identificam como latino-americanos e daí talvez crie esse distanciamento, mas eu acho que nós, como leitores da América Latina, que, né, discordam dos povos indígenas quando se entende como uma pessoa latino-americana, a gente tem que ler tudo, tem que entender quais são essas retomadas de todos os povos, e eu acho que essa é uma das coisas boas de ter uma literatura tão ampla, é conseguir entender vários pontos de vista, né? Pois é, como o Vinícius colocou, a América Latina é muito rico, né? A gente fala de uma região com uma história incrível, com uma busca ainda numa identidade em construção, se a gente quiser pensar, né? Há muitos historiadores que colocam essa identidade, muito se falou, às vezes, de colocando a América Latina como uma identidade, às vezes, da gente se rejeitar, né? Essa identidade, mas cada vez mais temos orgulho dessa nossa história, né? Que é uma história, enfim, cheia de conflitos, mas a gente está em pé, mesmo com muitas, mesmo com bem mesmo, a Monique colocou,
pensando nessa política, pensando todos os conflitos que vivemos, né? Num tempo de inominável, a gente está de pé. E não só aqui, né? Mas em vários lugares, Colômbia, a gente colocou aqui no Pulso Latino, das várias lutas. E a literatura pode ser esse espaço de refletir essa identidade e esse processo histórico. Bom, já para finalizando aqui, queria fazer uma pergunta. Então, é bacana ler literatura latino-americana? É legal também? É gostoso? Como trazendo essa visão aqui, porque acho que é importante para estimular que as pessoas leiam literatura latino-americana. Sim, é muito bom ler literatura latino-americana, porque como a gente falou aqui, é uma literatura extremamente rica. Você pode encontrar diversos temas, apesar da gente ter focado em alguns, comentado alguns, você consegue encontrar diversos temas, e aproveito para deixar uma dica de não ficção de um tema muito diferente. É um livro da Lina Meruane chamado Tornar-se Palestina, publicação da Relicário, que é o processo de identificação de uma chilena como palestina. Então, é um tema extremamente diferente que permite abrir a mente e conhecer mais sobre essas diversas e muito diferentes experiências latino-americanas que existem, que atravessam o nosso continente. É fantástico ler literatura latino-americana. É uma coisa assim que eu acho super interessante, que acontece com uma frequência que eu acho até engraçada lá no Instagram, no Latino Leitura. Às vezes alguém quer presentear alguém e me pergunta assim, putz, sei lá, minha mãe gosta de filme de terror e eu queria que ela lesse mais literatura latino-americana. Eu não conheço nenhum escritora que escreva terror. Tem na América? Tem, sabe? A Júlia comentou, por exemplo, da Giovanna Rivero, que é colocada como, né, gótico, mas que, se a gente pensar nesse terror como algo que assusta, né, essa coisa, essa irrealidade que de alguma maneira faz com que a gente tenha medo, né? Você tem a Giovanna Rivero, você tem a Mariana Henriques, você tem outras autoras que estão brincando com esse suspense, né? Mas se você gosta de uma coisa que é mais próxima da não ficção, você tem jornalistas escrevendo. Uma que eu sempre recomendo é a Leila Guerriero, uma argentina, que é cronista também. As crônicas dela são maravilhosas. Um livro que eu sempre recomendo, e é uma piada interna aqui entre a Júlia e a Monique, que é Uma História Simples, que é um livro que ela vai num povoado no interior da Argentina e vê um cara dançando num festival, e esse festival, ao mesmo tempo que coloca essa pessoa como campeã, a proíbe de dançar em outros festivais pro resto da vida. E ela tenta entender o porquê que aquela pessoa se dedica como atleta olímpico a vencer um festival que vai acabar vai transformar ela num semideus na Terra, mas vai acabar com essa competitividade. Então, assim, tem literatura para todos os gostos, né? Isso a gente está pensando nas escritores atuais, mas dá para a gente reviver os clássicos também, né? Muitas pessoas assistiram Blow Up e não sabem que é inspirado num conto do Cortázar, ou nem conhece o Cortázar. Então, assim, tem muito o que ser explorado, né? A gente vê, por exemplo, 100 Anos de Solidão sendo adaptada na Netflix, a gente vê a série sobre Isabel Allende sendo adaptada na Amazon, eu ouvi dizer aí que vai ter uma série inspirada também em Pedro Páramo, do Juan Rulfo, que é um dos grandes livros da história da América Latina. Então, assim, você tem várias entradas possíveis, você consegue ler literatura latino-americana e se identificar por diversas entradas, então vale muito a pena. Pois tem para todos os gostos. Qualquer coisa que você quiser ler vai ter na América Latina, porque não é possível que não tenha aqui uma coisa que tenha no resto do mundo. E vou aproveitar que falaram dos clássicos e de não ficção, e também vou indicar o meu não ficção, que vai ser Nicarágua Tão Violentamente Doce, que é do Cortázar, que é um livro de não ficção dele, que ele fez quando estava na Nicarágua, e na verdade também quando não estava na Nicarágua. São vários, acho que são ensaios, não sei se são bem ensaios, mas são várias passagens do envolvimento dele com esse país ali depois da Revolução Sandinista, e é belíssimo ver como ele estava encantado com a Revolução Sandinista, e todo o dinheiro que ele conseguiu com esse livro foi para a Revolução. Então, só esse parêntese aqui. Gente, muito obrigado, muito bacana estar aqui com vocês.
Esse foi um pulso literário, mais um novo pulso literário, e acho que foi muito interessante, refleti bastante. Eu acho que os ouvintes do Pulso Latino vão ter novo tempo aí para refletir muito sobre literatura. Acho que daqui saem muitos elementos, né? Agradecer, pedir, né? Também acho que indicando livros, falaram das relações familiares. A gente entrevistou o Mário Marques, que fala sobre isso. É um escritor nicaragüense, também jovem escritor. Então, que escutem o Pulso Literário do Mário Marques, é muito interessante sobre. Também indicar o meu livro, Faça Desfeita, que também vai ter um pulso literário sobre esse livro. Então, é isso, literatura latino-americana é legal. Bom, espero que o pessoal tenha gostado, e vamos ter mais pulso literário, mais pulso latino. Agradecer a todo mundo, e um abraço a todos, a todas e a todos. Pulso.